Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Meu nome é Cristiano. Eu sou professor de física, físico, professor há mais ou menos 15 anos. E aqui vai mais uma aula completa de um tema extremamente importante para você que vai estudar ou que está estudando para o Enem, para todos os outros vestibulares pelo Brasil afora e ainda para você que estuda ou pretende estudar para o concurso da PRF. E esse tema cai demais. Antes de começarmos a nossa aula, considere se inscrever e ainda dar o seu likezinho, porque conteúdo educacional no YouTube merece a sua consideração, dado o mar, dado o oceano de conteúdos de caráter bem duvidosos que existem no YouTube. Conteúdo educacional merece a sua atenção. Não deixe de comentar também, caso você tenha entendido, caso você não tenha entendido nada. Caso você não tenha gostado, também comentei não gostei, achei a aula bem meia boca. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários também. O importante é comentar. Comenta que o negócio é sucesso. Então, sem perder muito tempo, pega o papel, pega a sua caneta e vamos aprender lançamento horizontal. Você vai ver que é um tema muito fácil e muito importante. Quer dizer, junto o útil ao agradável. Tema fácil com tema importante. É uma beleza. Então, olha só. De olho na tela. O que é um lançamento horizontal? O lançamento horizontal é quando você pega um objeto e lança ele para frente, na horizontal. E a partir daquilo, ele vai cair. Ah, mas e se eu lançar esse objeto para cima? Aí não é lançamento horizontal, tá? O lançamento horizontal, ele tem que ser lançado na horizontal. Ah, e se eu lançar para baixo? Aí não é lançamento horizontal. No lançamento horizontal, ele tem que ser lançado na horizontal. Então não inventa. Lançamento horizontal, ele é lançado na horizontal. E aí quando eu lanço o objeto na horizontal, ele vai fazer isso. Você pode fazer esse teste na sua casa agora. Pega um objeto qualquer e joga para frente. Ele vai para frente e vai cair ao mesmo tempo. Isso é um lançamento horizontal. Ó, de novo. Olha lá, ó. Viu? Ó, de novo, pela última vez. Ó, viu? Isso é um lançamento horizontal. Agora, quais são as características físicas básicas de um lançamento horizontal? Vamos aprender isso daqui. No lançamento horizontal, eu tenho aqui uma velocidade inicial na horizontal, que eu vou chamar de Vx. Vou marcar para você aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa velocidade aqui, ó, inicial, eu vou chamar de Vx. É a velocidade de saída horizontal. Importante aqui, ó, o tempo todo nós temos gravidade, que aponta para baixo. Lancei o objeto para frente. Importante. Essa velocidade Vx, ela vai se manter. Eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Eu vou mudar esse roxinho aqui para não confundir sua cabeça. Vou fazer aqui de verdinho. Então, ó, essa velocidade Vx, ela vai se manter aqui, ó. Ela se mantém o tempo todo, tá vendo? O objeto vai para frente o tempo todo e a partir do momento que ele sai da base, ele começa a ganhar uma velocidade vertical para baixo. E óbvio, ele vai começar a cair. Por quê? Porque a gravidade está puxando. Se eu fotografar ele mais para frente, daqui a pouco, ele continua com a mesma velocidade, só que agora com a mesma velocidade para frente, só que agora ele está mais rápido para baixo. Se eu fotografar ele próximo do chão, ele continua com a mesma velocidade para frente, só que agora ele está para baixo, mais rápido ainda. Então perceba, no lançamento horizontal, a velocidade de lançamento, que eu chamei de Vx, ela se mantém o tempo todo. Ela é a mesma o tempo todo. E ele cai ganhando velocidade. Então ele vai para frente mantendo a velocidade e cai ganhando velocidade. Primeira característica importante, aqui ó. Essa trajetória é uma parábola e isso cai em vestibular, tá? Isso é a pergunta. Essa trajetória é parabólica. Não importa a massa do objeto, você pode lançar para frente algo que seja levinho, você pode lançar para frente algo que seja maior, mais pesadão. À medida que ele vai para frente e cai ao mesmo tempo, ele vai formar uma trajetória parabólica. Então, se você nunca viu uma parábola na sua vida, só no livro de escola, joga um objeto para frente e vê ele cair. Prazer, parábola. Importante, se não tiver atrito com ar, tá? Se não
tiver atrito com o ar. Se você lançar um objeto muito leve, uma folha de papel aberta, por exemplo, o atrito com o ar vai atrapalhar essa trajetória. Então, se não tiver atrito com o ar, nós temos aqui uma trajetória do tipo parabólica. O lançamento horizontal, ele é um movimento que é composto de dois movimentos independentes entre si. Quais são esses movimentos? Na horizontal, nós temos um movimento retilíneo uniforme. E na vertical, nós temos uma queda livre. Então, quando eu misturo o movimento retilíneo uniforme na horizontal com a queda livre na vertical, um troço despencando, então quer dizer, enquanto ele despenca, enquanto ele cai em queda livre e vai para frente ao mesmo tempo, eu tenho então aqui definido o lançamento horizontal. Claro que para você entender o lançamento horizontal, você tem que ter noção do que é um movimento retilíneo uniforme e do que é uma queda livre. Eu não vou explicar com detalhes os dois. Haverão aulas separadas para cada um desses movimentos. Mas aqui você vai ver que é bem simples, tá? Agora, interessa para nós equacionar esse movimento. E aí a gente vai usar as equações do movimento retilíneo uniforme e da queda livre. No movimento retilíneo uniforme, como a velocidade é constante, nós temos aquela equação da velocidade que é comum. Você aprende lá no seu 9º ano. Velocidade é igual ao deslocamento pelo tempo. Só isso. Velocidade igual ao deslocamento pelo tempo. Esse deslocamento aqui, ó, esse ΔS, é o deslocamento horizontal. Aqui eu estou olhando para o movimento horizontal. Esse ΔS é o deslocamento horizontal aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Quando você lança o objeto, é todo esse tanto que o objeto se deslocou para frente. Esse é o ΔS. E esse tempo aqui, é o tempo que ele ficou no ar. É o tempo que ele ficou viajando. Até ele bater no chão. Esse tempo aqui, ó, já vou adiantar para você. Esse tempo aqui é o tempo de queda. Esse tempo aqui é o tempo de queda. Quer dizer, quanto mais... Agora pensa comigo. Pensa comigo. Aqui, ó. Quanto mais alto for a queda, mais tempo ele fica no ar. E quanto mais tempo ele ficar no ar, mais longe ele vai. Horizontalmente, maior será o ΔS. Entendeu? Então esse ΔT é o tempo de queda. E na queda livre? Nós temos 3 equações para queda livre. Na aula específica de queda livre, abordarei com detalhes as 3 equações, de onde elas vêm. No fim das contas, para você que estuda, seja por Enem, para outro vestibular ou para PRF, decorar essas 3 equações é obrigatório, tá? Ah, eu vou chorar. Chora, mas decora. Na queda livre, nós temos a função horária da velocidade, nós temos a equação de Torricelli e nós temos a função horária da posição, que relaciona a altura de queda. Repara que ao longo da queda livre, a velocidade ela muda o tempo todo, mas é claro que muda. Repara aqui nas 3 fotografias, ó, quanto mais passa o tempo, mais rápido o objeto se encontra. De fato, se encontra, solta um objeto aí do seu lado. Quanto mais o tempo passa, mais rápido ele fica. Então essa velocidade vertical eu chamei de VY, e a velocidade VY depende do tempo. Será que gravou o trem passando lá longe com uma buzina super alta? Então repara que a velocidade de queda depende do tempo. A velocidade de queda também depende da altura, quer dizer, quanto mais alto for a queda, mais rápido esse objeto vai cair. Tá? E aí, para resolver os problemas de lançamento horizontal, a gente vai relacionar os 2 conjuntos de equação. A equação do movimento retilíneo uniforme e a equação e as equações da queda livre. Vamos ver como é que isso é cobrado de você. Vou fazer 2 exemplos, mas a teoria do lançamento horizontal é só essa. É um assunto muito simples. É um assunto muito simples.
Então é um movimento composto de dois movimentos independentes, movimento retilíneo uniforme e queda livre, onde a velocidade horizontal se mantém constante, a vertical aumenta com o passar do tempo, que é uma queda, e a trajetória é uma parábola. Vou fazer 2 exemplos para você ver como é que isso funciona. Olha essa questão aqui. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e tendo um alcance horizontal de 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada é. Então vamos, atenção à pergunta aqui, ó. A pergunta é: qual é a velocidade? Cadê o marca-texto? Qual é a velocidade com que a pedra foi lançada? A velocidade com que a pedra foi lançada é aquela, cadê o vermelhinho? É aquela Vx. Isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso Vx. É a velocidade de saída da bola. Eu vou colocar aqui as equações do nosso lançamento horizontal. Onde está o Vx? Está aqui, ó. O Vx faz parte do movimento retilíneo uniforme. É a parte horizontal do movimento. Como é que se calcula o Vx? Eu preciso do deslocamento horizontal e do tempo gasto. Informações que nós temos no problema. Nós temos um objeto que foi lançado horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura. Então aqui, ó, nós temos a altura. Foi dado para nós 125 metros. Foi dado para nós a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E tem um alcance horizontal de 10 metros. Tá aqui. Ó, para calcular o Vx, eu preciso do ΔS e do ΔT. O ΔS foi dado. Beleza, 10 metros. Eu não sei o tempo de queda. Isso aqui eu não sei. Mas como o tempo de queda está relacionado com a queda livre, aí eu olho para o conjunto das 3 equações da queda livre. Quais equações nos dão tempo? A primeira está aqui e a terceira está aqui. A segunda, a equação de Torricelli, não tem tempo, então nem adianta eu querer usar ela. Para calcular o tal do tempo de queda, qual equação é melhor eu usar? A primeira ou a última? Pois é, para eu usar essa primeira, eu preciso da gravidade, beleza, eu tenho, e a velocidade com que o objeto chega no chão. Eu não sei esse valor, não foi dado para mim. Agora, quando eu olho para a última, eu preciso da gravidade, eu tenho, eu preciso da altura de queda, eu tenho, vou usar a última, beleza. A altura de queda igual gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2. A altura de queda é 125. A gravidade é 10, tempo ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 passa para a esquerda multiplicando. Então, 125 vezes 2 é igual a 250. 250 igual a 10, tempo ao quadrado. Esse 10 está multiplicando, passa para a esquerda dividindo. 250 por 10. Olha, 250 dividido por 10 é igual a 25. Só que esse t está ao quadrado. Como ele está ao quadrado, eu preciso tirar a raiz. Raiz quadrada de 25. 5. Então, qual foi o tempo de queda? 5 segundos. Agora eu consigo calcular o Vx. Porque o Vx... Cadê aqui, ó? O Vx é deslocamento pelo tempo. O deslocamento horizontal foi dado para nós. 10 metros. O tempo, nós calculamos 5 segundos. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo. Esse objeto, então, ele foi lançado com a velocidade de 2 metros por segundo. Pegou a ideia do negócio? Vamos fazer mais um para acabar? Aqui, ó, mais um exemplo. Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura. Vamos escrever isso aqui, então. Vou colocar de pretinho aqui, ó. Eu tenho uma altura de 320 metros.
com velocidade, ele foi lançado, velocidade de lançamento é o Vx, é a horizontal, 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal. Determine o alcance horizontal. Determine o ΔS. Onde está o ΔS no nosso conjunto de equações? O nosso ΔS, ele se encontra lá nas equações da parte horizontal do movimento. ΔS por ΔT. Eu quero o ΔS. O Vx eu tenho. Me falta o ΔT. ΔT é o tempo de queda. Então vamos lá. Agora eu olho para as equações da queda livre. Das 3 equações da queda livre, eu tenho 2 que me fornecem tempo. A função horária da velocidade e a função horária da posição. Das 2, qual eu consigo usar nessa questão? Para eu usar a primeira, eu preciso da velocidade vertical, que ele bate no chão, a velocidade final de queda na vertical. Eu não tenho esse valor aqui, ele não foi dado para mim. Agora, se eu usar essa última equação, a altura de queda eu tenho, são 320 metros. A gravidade eu tenho. Então pronto. O 2 passa para a esquerda multiplicando. 320 vezes 2, 640. O 10 passa para a esquerda dividindo. Porque ele está multiplicando o t, tá vendo? Então 640 dividido por 10 é igual a 64. Mas esse t está ao quadrado. Então esse 2 de expoente aqui passa para a direita como raiz. Raiz de 64. 8 segundos. Então nós temos 8 segundos de queda. Ah, beleza. Agora, eu tenho Vx, eu tenho o tempo de queda. Agora a gente consegue achar o nosso ΔS. O Vx vale 15. O ΔS é o que eu quero saber. E o 8 está aqui. Esse 8 está aqui dividindo, passa para a esquerda multiplicando. 15 vezes 8, 120 metros. Então esse nosso objeto, ele vai percorrer 120 metros na horizontal ao longo desses 8 segundos. Então essa é a lógica do lançamento horizontal. Perceba que é um movimento simples. A teoria em si é simples. Tá, ficou tudo bagunçado aqui agora, né? Tudo rabiscado. A teoria em si é simples. Eu tenho 2 movimentos distintos, um horizontal e um vertical, onde, nesse movimento, eu tenho uma parábola como trajetória, a velocidade vertical é sempre constante, a velocidade horizontal, desculpa, é sempre constante, a velocidade vertical aumenta com o tempo, porque é uma queda livre. Teminha simples, teminha importante, cai em tudo quanto é vestibular. Espero que tenha entendido. Você que está se preparando para a PRF, espero que tenha entendido também. Se tiver ficado alguma dúvida, se quiser que eu explique novamente qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários, comenta aí, manda um joinha, deixa o seu like, se inscreva. Aula completa toda semana de física. Para o Enem, para os outros vestibulares e para a PRF também. É isso. Até a próxima aula. Valeu!